Será que o meu filho tem autismo? Quais sinais eu preciso observar? É isso que nós vamos desvendar no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao Desvendando o Autismo. Esse é um quadro do nosso canal e ele tem sido feito pensando em você, para que nós consigamos, juntamente com você, desmistificar muitas dúvidas e também trazer conhecimento para você sobre esse mundo tão misterioso ainda que é o autismo. O tema de hoje, então, nós vamos falar dos sinais do autismo. Muitas vezes esses sinais passam desapercebidos diante dos nossos olhos. E se esses sinais já estivessem lá o tempo todo? Somente nós que antes não conseguimos interpretar esses sinais. Então muitas crianças foram vistas como muito quietas, vive no mundinho dela, ou então essa criança ela foi muito mal educada. Esses eram, as histórias e os relatos que nós ouvíamos dessas crianças anteriormente. Mas nós sabemos que, na maior parte das vezes, esses sinais já estavam presentes. E o que nós precisamos hoje é identificá-los. Porque quando nós conseguimos identificá-los, nós vamos conseguir dar liberdade para essa criança se desenvolver e viver a vida dela da melhor forma possível. Nós conseguimos, assim, vencer as limitações e também desenvolver esse tão grande potencial que cada uma das nossas crianças carregam. Mas tudo começa observando os sinais. No episódio anterior, nós falamos sobre a história do autismo e como ele foi descoberto e como muitas das nossas crianças foram incompreendidas lá atrás. E hoje nós vamos falar sobre esses sinais. Esses sinais que muitas vezes se apresentam, mas que nós estamos desapercebidos para observar e compreender. E o que eu quero trazer aqui hoje é que esses sinais, na maior parte das vezes, ele aparece muito cedo. E tem mais. Eu costumo dizer que principalmente a mãe, ela sempre sabe que tem alguma coisa que está diferente. Mesmo aquela mãe que é mãe de primeira viagem, mesmo quando é o primeiro filho. Por quê? Porque na maior parte das vezes, já se leu a respeito, já o próprio hoje tem muitas informações, Então o próprio cartão de vacina muitas vezes vem ali os marcos de desenvolvimento dessa criança. Tudo isso, na maior parte das vezes, até mesmo das mães de primeira viagem, elas leem, elas veem que tem alguma coisa acontecendo que não está dentro do esperado. E é isso que nós precisamos observar, porque esses sinais, o quanto antes eles forem detectados, mais rápido nós vamos conseguir trazer acolhimento para essa criança e desenvolvimento de tudo aquilo que ela precisa viver. Quando nós falamos de sinais, nós precisamos também observar o seguinte: não é um único comportamento que define tudo. Então a gente precisa ver a intensidade, a frequência que eles aparecem, a forma como eles aparecem. Tudo isso é que vai fazer com que a gente consiga fechar aí e dizer se realmente são sinais do autismo. Hoje é muito comum vídeos soltos na internet, até mesmo aquele grupinho de mães. Será que isso não é autismo? Porque para muitos, autismo virou uma modinha, E não é, nós sabemos que não é algo muito real. Mas nós sabemos também que o importante é você conseguir pegar uma estrutura que traga realmente aquilo que você pode confiar a respeito do que é dito sobre o autismo. Então não pegar uma ponta solta ali, de algum vídeo que fala somente o meu filho não está olhando nos olhos, então isso é autismo. Não. Observe a frequência, observa o conjunto de tudo isso que essa criança está vivendo, a forma como ela está se comportando em casa, a forma como ela está se comportando na casa da avó, na escola. É a partir daí que nós vamos identificar se esses sinais realmente são do autismo ou não. Eu queria começar a construir isso com você partindo da comunicação, que é algo muito natural do ser humano. Então um bebê, quando ele nasce, já ali no peito da mãe ele vai olhar nos olhos. Quando ele está brincando com os pais ali, é muito natural que esse contato visual seja algo compartilhado, sem aquela obrigação,
de estar sendo realizada. Então, o bebê vai brincar, ele vai sorrir, ele vai interagir, e isso é natural. E aí, pensando em comunicação, muitos pensam nela pensando apenas na fala. Mas o que acontece é que a comunicação vai muito além da fala e ela não se inicia na fala. Então, o contato visual, o apontar, o imitar esse pai, o pai brincou ali de índiozinho, a criança vai brincar também através da imitação. Tudo isso é comunicação. E tudo isso para uma criança típica é muito natural, porque ela vai desenvolver isso ao longo da infância dela, né? Então, nos primeiros anos de vida, quando nós observamos que isto não é natural, eu preciso começar a acender ali um primeiro pontinho de luz. Porque se eu preciso ensinar, se eu preciso estar o tempo inteiro buscando esse contato visual dessa criança, se isso não é natural, pode ser que tenha alguma ligação com o autismo, mas somente isso não é o necessário para a gente dizer que é autismo. E aí um outro ponto muito importante é o seguinte: o pai chama essa criança e ela não responde. Chama 1, 2, 3 vezes e ela não responde. Aí a gente pensa assim, vai pro profissional, a primeira coisa que a gente vai olhar é a audição. Essa audição dessa criança tá dentro do esperado? Tá, não tem problema na audição. Quando essa criança não responde, não tem a ver, na maior parte das vezes, com problema auditivo, mas sim com uma conexão. Ou seja, a interação dessa criança já não é tão importante para ela, não dessa forma como nós esperamos. Pode ser que essa conexão e essa interação ele queira fazer de forma diferente e não no nosso padrão, no padrão que é tão esperado para que aconteça. Então isso aí é um outro ponto que nós precisamos ficar atentos. Também podemos observar algo que é muito importante, que é o atraso na fala. Uma coisa que eu já quero deixar aqui é que nem todo atraso na fala é autismo, mas ele pode acontecer e ele pode ser um sinal bem importante. Tanto o atraso na fala como a total ausência de palavras. Mas nós também precisamos entender o seguinte: como eu disse, a comunicação, ela não é somente a fala. E essa comunicação pode estar acontecendo de outras formas, através de uma imitação, através do apontar, através de um gesto. Então, precisamos observar se ela já se iniciou ou não. Então, a criança está com a fala atrasada? Não está dentro dos marcos de desenvolvimento? Ligue a sua lanterna, observa e, se necessário for, faça uma avaliação, porque é muito mais seguro dessa forma. Agora eu quero trazer algo que também é muito importante de ser observado, que é a interação social. Como eu disse, tem coisas que na infância são naturais de se acontecer. A criança, é muito comum ela tá brincando e querer mostrar pro pai: você viu isso? Olha, estou fazendo aquilo. Olha o meu brinquedo, eu consegui montar. Então, isso é muito natural de acontecer. Mas o que nós podemos observar é o seguinte: quando isso não acontece naturalmente, é algo a se colocar no radar. Essa interação com os pais no momento que a criança está brincando, por exemplo, ela é chamada de atenção compartilhada. Ou seja, eu estou compartilhando a minha atenção com você. Só que no autismo, isso na maior parte das vezes precisa ser desenvolvido ou ser trabalhado. Então ela não vai acontecer de forma natural. E aí o que acontece é que essas crianças são vistas muito como ela gosta de brincar sozinha. Patrícia, então ela não tem interesse em brincar com outra criança? Não, não é sobre isso. Ela não sabe como interagir com as outras crianças ou até mesmo interagir com você, que é pai ou mãe. E aí entra as terapias, né? Porque o que a gente faz nada mais é do que ensinar essa criança essa interação, ensinar essa criança essa atenção compartilhada. Então isso não vem de forma natural. Se isso não está de forma natural na sua criança, também é um outro ponto a ser observado. Um outro ponto muito importante a ser observado são os comportamentos repetitivos. É muito comum essas crianças balançar as mãos, brincar sempre com o objeto da mesma forma, enfileirar, empilhar. Isso se torna algo na rotina dessa criança. Então, por exemplo, ao invés dessa criança brincar com o carrinho, de fazer o brrr,
e brincar com esse carrinho dessa forma, ele vai enfileirar esse carrinho. Ao invés dessa criança sentar e conversar ali, né, interagir, ele vai estar andando de um lado por outro na sala, sem cessar, sem parar e sem motivo algum. Então esses comportamentos também precisam ser analisados. Essas crianças também podem ter um apego muito forte a rotinas. Exemplo, um dia eu fui atender uma menina e ela chegou desregulada na clínica e a mãe falou: Patrícia, precisei mudar a rota na hora de vir para a clínica. Aquela rua estava interditada e eu somente mudei uma rua. E essa criança já se desorganizou. Então a rotina para a criança, se ela é muito criteriosa nela, se isso gera um desconforto muito grande, não é birra, não é simplesmente uma criança pirracenta, não é sobre isso, é sobre uma necessidade que ela tem de uma rotina a ser realizada. Então pode ser que essa criança, ela vai brincar sempre da mesma forma, pode ser que essa criança, ela tem um foco em um assunto de interesse, um dinossauro. Pode ser que ela saiba tudo sobre o dinossauro e ela brinque apenas com o dinossauro e outros brinquedos não interessem ela. Então tudo isso vai falar de uma rotina, né? E de um interesse muito aguçado em determinadas coisas. Então, não é comum, por exemplo, que uma criança ela queira brincar apenas com um objeto. Ou não é comum eu precisar mudar a rota e essa criança chorar e ficar desregulada. Se a sua criança, para tudo, ela precisa de uma rotina muito criteriosa, também nós precisamos observar. Eu trouxe alguns exemplos e trouxe também sinais. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nada disso isolado pode se fechar um diagnóstico. Então vamos lá. A criança pode ter um atraso na fala e não ser autista. A criança, ela pode ter aquela necessidade de estar mais quieta e ela pode não ser autista. Como que nós observamos tudo isso? Através de uma análise. Todos esses sinais, na maior parte das vezes, vem mais do que 2 ou 3 sinais desses junto. A partir daí, nós vamos observar onde eles acontecem, como que é a rotina dessa criança, como que essa criança funciona. E a partir de tudo isso é que nós vamos observar, né? E começar a entender se essa criança realmente é autista ou não. Então agora, antes de você se desesperar, porque você pode ter ouvido alguma coisa que eu disse aqui agora e falar assim: nossa, o meu filho é autista. Não é assim. Vamos lá, vamos por partes, tá? Por um processo. Você tem observado? Porque você, como eu disse, é o primeiro a observar tudo isso. Então você observou que tem alguma coisa diferente? Leve para profissionais capacitados e habilitados dentro da área. Eu sempre falo aqui no Instituto, se a família chegou, tem uma escutativa sobre tudo o que está acontecendo com essa família, com essa criança, para depois nós conseguirmos aí discorrer, observando os detalhes, para que a gente consiga chegar num diagnóstico. Eu sempre digo, o melhor a ser feito é uma avaliação bem detalhada, com uma escuta ativa, para que a gente consiga assim identificar se esses sinais vistos por vocês realmente têm algum fundamento e que tem alguma coisa voltada para o autismo. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha esse link com uma mãe que muitas vezes está aí sofrendo sem saber exatamente o que fazer com algumas coisas que está vendo com o filho e não sabe o que é. Então vamos caminhar num caminho seguro. Compartilha com ela, eu tenho certeza que você vai estar fazendo bem para ela. Então já ativa aqui o sininho, né? Para você receber as notificações. Sabe por quê? Toda semana nós temos um vídeo novo aqui nesse quadro Desvendando o Autismo, porque nós queremos te ajudar nesta jornada que eu sei que não é fácil, porque nós queremos te ajudar a identificar aquilo que nesse momento tem causado tanta aflição no teu coração. Te espero no próximo episódio.